Gente, agora quem vai começar a dar a segunda aula de hoje é a Tatiana André. Ela é enfermeira, ela vai falar sobre sexualidade e autismo. A Tatiane é bacharela e licenciada em enfermagem pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mestre em enfermagem pela Universidade Autônoma de Sinaloa, com dupla titulação, acho que eu estou precisando urgentemente de uma forma, titulação com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisadora na área da sexualidade e autismo há mais de 4 anos, profissional voluntária na Associação Pro Autista, aspas, de São João del Rei, pós-graduanda em autismo e doutoranda em enfermagem pela Universidade de São Paulo, USP, na qual desenvolve um projeto de pesquisa sobre comunicação sexual entre pais e filhos, com TEA. Tatiane, muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Estava com um problema na câmera, estava aqui só tentando resolver, mas consegui configurar. Bom, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ah, beleza. Para mim é um prazer estar aqui, agradeço novamente a Dani, o Bruno, a Tereza, né, que esse evento está sendo assim maravilhoso todos os dias, com palestrantes incríveis, com informações incríveis. Parabéns, Dani, mais uma vez. Será que eu posso compartilhar daqui, Dani? Acho que eu estou desabilitada, né? Deixa eu ver aqui. Só um minuto que eu te coloco. Ah, beleza. Compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vou diminuir isso aqui. Bom, então hoje a gente vai falar de um assunto que ele é um pouco polêmico também, podemos dizer assim, né? Ai, Tati, mas por que você está falando sobre sexualidade, né? A gente teve aqui nesse congresso vários profissionais de várias áreas e aparece uma enfermeira aí tentando falar um pouco sobre sexualidade. Mas antes de começar, eu quero mostrar para vocês qual que foi a minha inspiração, qual que é a minha motivação para estar trabalhando com autismo. Por que que eu, né? O que deu na minha cabeça de estar entrando nessa área? Bom, aqui eu mostro para vocês. Está indo a minha tela. Essa é a minha motivação e a minha inspiração. É o meu sobrinho, o nome dele é Davi. Hoje ele está com 6 aninhos. E ele também é uma criança autista. Como vocês podem ver em algumas fotinhas ali com o cobertorzinho dele, ou então com um bichinho, que é aquela coisa do apego. Então, essa aqui é a minha motivação de estar cada vez mais trabalhando e lutando também pelas pessoas autistas. Bom, para a gente começar, é muito importante entender a sexualidade. Mas o que é a sexualidade? A gente precisa entender que a sexualidade, ela forma parte do desenvolvimento de toda pessoa humana. O que isso quer dizer? Que todo mundo vai desenvolver a sexualidade, independentemente de sua condição física, de sua condição religiosa, né? De sua condição sexual, de sua condição intelectual. Todo mundo vai desenvolver a sexualidade. Todo ser humano é um ser sexuado. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas com deficiência, né, de modo geral, e aquelas também que apresentam uma deficiência intelectual, elas não recebem uma atenção necessária referente à saúde sexual. Mas, Tati, o que isso quer dizer? Porque muitas vezes a gente pensa que aquela criança que é autista, ou aquela criança que tem uma deficiência intelectual, ou que tem um TDAH, ou qualquer outro tipo de deficiência, que ela não vai ter desejo, que ela não vai ter vontade de um dia namorar, de um dia, né, conhecer alguém, de chegar a ter uma relação sexual. Só que a gente precisa entender que essas pessoas, elas também têm esse desejo. Elas também vão chegar um dia e vai ter a vontade, vai sentir, assim como todos nós sentimos. E à medida
E à medida que a gente pensa, né, que essas pessoas, elas não têm essa sexualidade desenvolvida, a gente faz com que ela se torne vulnerável. Porque a gente já sabe que ser criança já é vulnerável. Ser uma criança com algum tipo de deficiência aumenta essa vulnerabilidade. Ser uma criança autista e principalmente mulher aumenta ainda mais essa vulnerabilidade. Ou seja, essa vulnerabilidade para quê? Para uma violência sexual, né? Para ser utilizada de uma forma inadequada. Então, a gente precisa educar as nossas crianças, depois futuros adolescentes e adultos, para que eles, né, não sofram esse tipo de violência, que a gente vê muito. Né? Então, para a gente poder entender isso, eu vejo que existe muita confusão sobre essas duas palavrinhas, sexo e sexualidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas Tati, como que eu vou falar sobre isso? Meu filho tem 3 anos, o meu filho tem 4 anos. E eu vejo aí que existe uma confusão entre essas duas palavrinhas. Então, a gente precisa entender o que é a sexualidade e o que é o sexo. Bom, o sexo, né, essa palavra, ele vai se referir à nossa carga genética, que é os nossos cromossomos, que vai determinar nós em dois grandes grupos biológicos, né, que é o que a gente vê hoje em dia, que é o masculino e o feminino. E essa palavra também, ela vai refletir a prática sexual. Então, eu posso falar, eu tive sexo, fulano teve sexo. Então, como a gente conhece essa palavra? Além da questão, né, da classificação de nós, né, enquanto humanos. E a sexualidade, ela já é algo muito mais amplo, algo muito mais grandioso. Ou seja, ela vai incluir todas as gamas de experiências corporais e placentárias, de afetividade e de comunicação entre pessoas. Que é isso, Tati? Então, todas aquelas sensações que faz que a gente se sinta prazer, por exemplo, as carícias, fazer um carinho, às vezes você gosta de alguém, a pessoa vem e te faz um carinho, você sente prazer naquilo. Então, as cócegas, um sorriso, um aperto de mão, tudo isso faz parte da sexualidade. E isso faz com que a gente sinta prazer. E esses comportamentos, como vocês podem ver, são comportamentos, né, que faz parte da sexualidade e não necessariamente a gente está falando de uma relação sexual em si. Então, a gente precisa entender que a sexualidade é tudo isso que está ao nosso redor. Então, ela inclui aspectos físicos, porque ao mesmo tempo eu preciso, às vezes, né, dar um abraço, eu preciso apertar a mão de alguém, então isso é físico. Também um aspecto social, porque eu não estou sozinha nisso. Então, eu tenho a minha mãe, que eu gosto, eu dou um abraço, eu pego na mão, eu tenho um amiguinho da escola, eu tenho a minha professora, né, alguém de confiança que eu gosto, e também um aspecto emocional, porque é aquilo que eu estou sentindo com aquela relação, né, com aquele sentimento, com aquela sensação. Então, toda essa gama de experiência, ela envolve a sexualidade. E é muito importante a gente entender isso, por quê? Mas, Tati, o que tem a ver a sexualidade com o transtorno do espectro autista? Bom, aqui eu trago a definição do transtorno que a gente já está cansado, né, de ouvir nesse simpósio, mas é importante a gente entender que as características, né, que definem esse transtorno, essa condição, ela vai influenciar nas habilidades para o desenvolvimento sexual. Então, ó, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que vai caracterizar por um déficit na comunicação, na interação social e também apresenta padrões de conduta específico marcado por atividades repetitivas. Mas o que isso tem a ver? Bom, e essas habilidades, né, que são os déficits que a gente se encontra, né, nas características da condição do autismo, elas fazem parte para o nosso desenvolvimento sexual. Por quê? Porque para mim desenvolver essa comunicação, eu preciso ter alguém ali para me desenvolver.
Eu preciso ter essa interação social. Então, por exemplo, eu preciso ter alguém ali que, ó, eu quero apertar a mão, alguém que eu goste. Então, isso envolve, às vezes, a criança não gosta de toque. O adolescente, o adulto não gosta de toque. Então, essa interação, ela vai ser prejudicada. Vai apresentar alguma conduta específica, por exemplo, numa relação sexual. A gente sabe que os autistas, né, tem a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade, então, às vezes, também tem a questão do cheiro. Então, quando eu vou abraçar alguém, né, a pessoa tem um perfume, isso pode me incomodar. Então, todas essas características também fazem parte para as habilidades do nosso desenvolvimento sexual, que são importantes. E aí a gente precisa entender que as crianças, os adolescentes, né, as pessoas autistas, ela possui um corpo sexuado, ou seja, que ela tem desejo, sensação, emoção, erotismo e prazer, e que vai se relacionar uns com os outros, construindo no percurso da vida a sua própria identidade. Então, à medida que eles vão crescendo e nessas relações sociais que a gente vai encontrando ao longo da nossa vida, a gente também vai tendo, né, construindo essa identidade, a nossa própria identidade enquanto pessoa. E a gente vai se adaptando conforme aquilo que a gente necessita. Então, por exemplo, se eu tenho uma dificuldade com um cheiro e eu tenho uma pessoa ali que eu gosto, e essa pessoa, é só eu conversar com ela, olha, esse cheiro aqui eu não me incomoda, não me sinto bem. Então, tudo faz parte da nossa, do nosso corpo e da nossa sexualidade de uma forma geral. Não necessariamente a gente precisa ter uma relação sexual. Bom, mas aí, levando em consideração tudo isso que a gente já escutou até agora, qual que é o papel dos pais na educação sexual de seus filhos com TEA? Então, a gente vê que é importante, é uma coisa, eu sempre falo, que os pais, quando recebem o diagnóstico, é tanta coisa para se preocupar, a terapia, são as fonos, psicólogo, um TO, várias coisas, e a sexualidade, ela vai ficando de um lado, né, vai ficando ali, até que chega um momento que a criança ou adolescente começa a apresentar algum comportamento, e aí os pais começam, não, realmente, o meu filho, ele tem desejo, ó, o meu filho tá gostando de uma menina lá na escola. Então, a gente começa a entender quando a criança, né, ou o adolescente começa a ter esses tipos de comportamento. Mas o ideal é que a gente comece a falar com eles desde pequenininhos, desde os 3 anos, 2 anos, e essa forma de falar vai depender de o quanto que a criança compreende, da compreensão dela, em que fase da vida dela que ela está. Então, por exemplo, eu não posso falar com uma criança de 3 anos o que é uma relação sexual, porque ela não vai entender. Mas eu posso falar para ela começar a conhecer o seu próprio corpo, conhecer as partes privadas, aquelas partes mais íntimas, para eu começar a educar ela para que ninguém futuramente possa causar um mal para ela, possa abusar dela. Então, a partir do momento que eu começo a educar ela no banho, utilizando o dia a dia mesmo, olha, meu filho, essa daqui é o seu pênis. Então, sempre usar as palavras, o nome correto dos genitais. Então, esse aqui é o seu pênis, ninguém pode tocar. Só a mamãe, só o papai, quando a gente estiver tomando banho. Então, sempre começar daí, desde pequeno. Para quê? Para que quando a criança chega na idade, né, da adolescência, ela já vai estar numa outra fase, e aí você vai precisar ensinar outras coisas para ela que são importantes para aquela fase dela, para aquela fase do desenvolvimento dela. Então, é muito importante a gente ter em mente isso. E entender que a educação sexual, como eu falei anteriormente, é um processo que ela vai avançar de acordo com o desenvolvimento da criança. Então, às vezes, tem crianças que vão ser mais avançadas para a idade, outras vão ser mais lentas, e tá tudo bem. É só a gente ir conforme ela vai avançando
os pais, as famílias, os profissionais também irem avançando conforme aquele desenvolvimento. Então, nessa fase da educação sexual, inclui o ser menino, menina, mostrar a diferença, né, de um corpo para o outro. Então, a mamãe tem isso, o papai tem isso, você é igual à mamãe, ou você é igual ao papai. Começar a mostrar as diferenças entre os corpos, os afetos, as relações de afeto. Então, às vezes vai te perguntar, mãe, por que a senhora deu um beijo na boca do meu pai? Então, mostrar essas diferenças de afeto. E por que você não pode me beijar na boca? Então, a gente começa a entender dentro dessas próprias relações, relações com os amiguinhos, na escola, com os professores. Então, tudo isso faz parte. E também as sensações de ser pai ou mãe. Qual que é a diferença, né? De ser pai e de ser mãe. Além disso, a educação sexual, ela não só brinda informação, mas ela ensina a dirigir adequadamente a sexualidade. Então, a gente tem muito mito que fala, se eu falar com meu filho sobre isso, ele vai querer fazer. Mas não é isso. Porque se você não falar, ele vai buscar em outros meios, vai buscar na internet, vai buscar com os amigos, e às vezes a forma que ele vai aprender não seja uma forma mais adequada para ele vivenciar. Então, no momento, por exemplo, eu estou trabalhando com isso da comunicação sexual, e às vezes os pais falam, Tati, eu não consigo falar com ele, e eu já peguei meu filho vendo vídeo pornô na internet. E eu não sabia. Então, quando a gente foi olhar o histórico do computador, estava cheio de vídeos e cheio de coisa ali, porque ele estava querendo ver, ele estava querendo descobrir, e eu não soube, né? Não soube falar para ele sobre isso. Então, a gente precisa começar a pensar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, deixar as crenças, os mitos de lado, porque eu sei que é um tema muito difícil, e começar a educar essas crianças da melhor maneira possível. E além disso, como eu falei, ela abarca tantos aspectos físicos como emocionais, de conduta e de valores, porque aquilo que eu sei, aquilo que eu sou, eu vou passar para o meu filho também o meu valor e a minha conduta, que faz toda essa gama da sexualidade, que faz parte da nossa sexualidade. Por que é importante a gente falar sobre isso? É muito importante. Para quê? Denise, acho que levantou a mão, né? Quer falar, Denise? Eu não estou vendo. Não, desculpa, foi sem querer. Ah, tá. Se alguém quiser falar, pode parar também, tá, gente? Não tem problema, não. Então, essa educação sexual é muito importante para quê? Para que eles conheçam, respeitem e cuidem do seu próprio corpo e dos demais, aceitem e valorem seu sexo e o diferente e vivam em um ambiente de equidade. Então, a gente precisa que eles conheçam o próprio corpo deles. Olha, então esse daqui é o meu corpo, né? Eu tenho seio, eu tenho vagina, eu tenho pênis. Então, começar a falar sobre isso e mostrar para eles respeitar o outro também. Olha, eu não posso colocar a mão, né, no seio de uma outra menina. Eu não posso fazer isso com um desconhecido. Então, começar a ver essas diferenças para a gente poder cuidar deles e eles, né, se cuidarem também, porque com a inocência que eles têm, essa dificuldade de ter a malícia, questões de duplo sentido, inferência, talvez eles não entendam isso, né, que faz parte do espectro, e isso faz com que eles se tornem vulneráveis a essas questões de abuso sexual. Além disso, é muito importante que eles, para eles diferenciar uma relação afetiva de uma abusiva, que a gente vê muito sobre isso, também colocar limites quando é necessário. Então, olha, até aqui eu vou, mas aqui não, já tá, né? Porque a gente vê muitas mulheres em relações abusivas, a gente vê mulheres neurotípicas, a gente vê homens. Então, a gente também precisa educar as nossas crianças, os nossos adolescentes autistas, para que eles também saibam diferenciar o que é bom e o que é ruim. Essa pessoa que está indo bem comigo ou essa pessoa que não está
indo tão bem comigo e saber diferenciar. Além disso, uma coisa muito importante, prevenir o abuso sexual, que é isso que eu estou falando o tempo inteiro, que a gente sabe que o abuso, ele existe, muitas vezes está dentro da nossa própria casa e é subnotificado ou não é notificado. Então, a gente procura na internet, vai ver 1000 casos, criança foi abusada, criança isso, criança aquilo. Quando você busca nas fontes, não tem nada registrado. Isso é uma preocupação. Às vezes, as próprias famílias invalidam o que as crianças estão dizendo, ou não acreditam no que elas estão falando. Então, a gente precisa pensar muito mais sobre isso, além de prevenir as infecções de transmissão sexual e também prevenir a gravidez não planejada. Então, isso é muito importante. Por quê? Como eu mencionei para vocês, olha quantos casos, eu fiz uma busca rápida na internet, olha quanto caso eu encontrei, assim, nos noticiários, né? Polícia investiga denúncia de estupro contra uma criança autista de 5 anos numa creche. 9 em cada 10 mulheres autistas já foram vítimas de violência sexual. Homem é preso de estrupar criança com autismo. Polícia investiga denúncia de estupro contra uma criança com autismo em uma escola em São José. Mãe de menino de 5 anos denuncia a creche ao descobrir que seu filho foi abusado sexualmente, né? Essa modelo fala, fui abusada como foram muitas mulheres autistas. E aí, gente, quando vocês procuram na internet, tem um monte de casos assim. Tem um monte de casos. E quando a gente vai ver nas notificações, né, dentro de um registro policial, algo assim, muitas vezes não tem boletim de ocorrência. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E aqui eu trago estudos que foram feitos com pessoas autistas. Por exemplo, esse estudo aqui de 2014 encontrou que as pessoas autistas, elas tinham 3 vezes mais probabilidade de experimentar um contato sexual não desejado, 2,7 vezes mais probabilidade de experimentar uma coerção sexual. Isso aqui é 2,4, viu? Faltou uma vírgula. 2,4 vezes mais probabilidade de sofrer uma violação em comparação com os neurotípicos. Olhem esses dados, que são dados, assim, realmente alarmantes e preocupantes em relação a isso. Esse outro estudo de 2017, que foi feito com estudantes universitários, né, que tem TEA, então, encontraram que esses estudantes foram 2 vezes mais propensos a relatar um contato sexual indesejado em comparação com estudantes sem autismo. E essa última outra que eu encontrei, que foi realizada em 2018, né, que também foi feita com crianças com TEA, encontrou que as crianças são 7,3 vezes mais propensos a aceitar essa agressão sexual por um colega em comparação com seus pares. E também encontrou que na idade adulta houve uma tendência para aqueles que tinham transtorno serem mais propensos a relatar essa agressão sexual com um adulto conhecido. Imaginem isso, de um adulto conhecido, tentativa ou estupro completo e violência no namoro. Então, como eu mencionei antes, muitas vezes essa situação está dentro da nossa própria casa e a gente não vê. E quando esses adultos, né, essas crianças se tornam adolescentes e adultos, vão ter problemas lá na frente. Vai ser difícil para eles. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. Como que a gente está educando as nossas crianças hoje em relação a esse tipo de assunto, em relação à sexualidade, em relação às questões que envolvem, né, toda essa gama placentária, inclusive as questões de proteção. Franci, quer falar? Levantou a mão. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Franci, eu sou uma mulher autista e sou mãe de 3 autistas. Eu sou diagnosticada com autismo e TDAH.
Em relação a isso, eu queria acrescentar uma questão, porque a gente, quando está se descobrindo, está em busca de laudo, ou foi recém-laudado, é comum que nós adultos nos reunamos em grupos de WhatsApp, enfim. E teve uma situação que uma vez, inclusive, foi uma situação que me fez chorar muito, foi casos, assim, de duas moças que se abriram e que no caso vocês estão falando aí a questão da sexualidade em relação a apenas não conhecer o seu corpo, mas no caso delas duas, elas passaram por situações de serem tidas como as fáceis da escola, enfim, de onde elas moravam, por um sentimento que acompanha pessoas autistas. Eu não posso dizer que as pessoas diagnosticadas desde jovem passem por essa sensação de solidão, eu não sei. Mas as não diagnosticadas, sim, a gente tem uma sensação de solidão muito grande, é bem comum falar isso. A gente ouvir esse tipo de fala feita a minha. E aí, no caso dessas moças, elas, por essa sensação de solidão, elas queriam tanto ser amadas que elas hiperfocaram em sexo, em sedução, e aí elas começaram a fazer isso tão bem, mas que elas foram tidas como aquelas meninas que eram fáceis, mas elas não conseguiam entender por que elas eram tão destratadas pelos meninos e pelas outras meninas em relação a isso, se a única coisa que passava na cabeça de ambas é que quanto mais elas soubessem fazer bem, mais elas teriam chance de encontrar alguém que se importasse com elas. Isso me doeu muito. Sim. Muito Porque forte. a minha sensação de solidão, ela se deu diferente. Eu passei por abuso na infância, na pré-adolescência, e me fez ficar com ojeriza de toque de homens. Eu já tinha, desde muito pequenininha, problemas de toque de pessoas estranhas, até hoje eu tenho. E toque de homens passou a ser muito aversivo para mim, então foi bem difícil. Eu nem sei como é que eu casei e tive filhos, mas a minha situação, eu sou a autista que se auto-exclui. Para não passar por bullying, eu aprendi a me fechar no meu, assim, para me defender. E no caso dessas moças, a ingenuidade delas era tamanha que elas acreditavam nisso. E eu acho que é um caso que tem que se pontuar também, não só por uma questão sexual, é por uma questão de solidão. O autista precisa se sentir amado pela família dele. Porque quando você se sente muito sozinha, e você sente que dentro da sua casa você também é tido como esquisita, e que as pessoas têm, às vezes, até um certo medo das suas reações, quem que vai te chamar? Muito boa essa colocação, Franci. Parece que o áudio dela travou. Travou? Tá parecendo. Não, travou não. Então, era isso que eu queria pontuar. Ai, muito obrigada pela pontuar isso, pela sua experiência, porque isso é muito importante, né? Às vezes a gente tem toda essa questão da pessoa, mas também do que ela sente enquanto pessoa aos outros, e essa questão que você traz é para ela se sentir amada, se sentir desejada, ela tinha esses comportamentos que, ao olhar de outras pessoas, eram como uma menina muito fácil, uma menina que queria, né? Todo mundo, aquela ali vai com todo mundo. Então, também a gente precisa olhar para isso, né? Como que... E é bom pontuar que eu lembro que no discurso de ambas, nenhuma delas diziam que elas queriam ser desejadas sexualmente. Elas queriam que as pessoas desejassem a companhia delas. Elas queriam amor. Uhum. E quantos mais elas confundiam o amor com a linguagem sexual, mais elas eram rechaçadas por todos. Com certeza. Por causa dessa dificuldade também de entender
O que levava uma relação sexual, né? Porque às vezes a mãe fala assim para mim, Tati, se o meu filho quiser ter uma relação sexual, o que que eu faço? O que que eu vejo? Então a gente precisa explicar para eles quais são as consequências de ter uma relação sexual. Eu vou sentir, eu vou tocar alguém, eu vou sentir cheiro, vai ter substâncias que às vezes a pessoa não suporta aquilo. Às vezes para ela é difícil. Então a gente precisa mostrar para ele todas as consequências que envolve uma relação sexual, para que ele decida, não, realmente eu estou preparado para ter essa relação, ou não, eu ainda não estou preparado para ter essa relação sexual. Porque isso também faz parte da pessoa, do que ela é, né? E todas as questões que envolvem a condição, porque não é simplesmente chegar lá e ter a relação, envolve muita coisa, até o barulho. Então, a gente precisa começar a pensar de uma outra forma em relação a isso. Fran, muito obrigada. Você gostaria de falar alguma coisa mais? Ela está me ouvindo? Oi? Você gostaria de pontuar algo mais? Não, obrigada. E desculpa, porque eu estava falando aqui com a minha filha. Boa noite e obrigada. Obrigada, viu? Então, aqui, gente, eu trago para vocês, essa foi uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, também sobre os temas, né, que eram abordados pelos pais de crianças autistas. No total, eram 142 pais, que eu tive o contato com eles, né? A maioria eram mães. E aí a gente encontrou, olha para você ver, o abuso sexual, só 33 dos pais falaram que tinha conversado com seus filhos, né? A questão da gravidez e também da infecção de transmissão sexual, então foram menos ainda. Então, a gente precisa começar a preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes. E também pensar nessa questão que a Fran pontuou, em relação também à pessoa se sentir, querer se sentir amada. E aí ela começa a ter esses tipos, né, de comportamentos que ela não entende muitas vezes para que serve uma relação sexual. O que é uma relação sexual, o que é o sentimento de amor. Então a gente também precisa trabalhar essas coisas. Então nessa pesquisa que a gente fez, como vocês podem ver, foi assim, chocante, porque é um tema que todo mundo falava assim, olha, eu tenho medo, me preocupa que o meu filho seja abusado, meu filho vai para a escola, ou meu filho pega a van, eu tenho medo que ele não entenda alguns tipos de comportamento, que alguém pede para ele tirar a roupa, ou tire foto, ou que toque nele de uma forma agressiva. Mas quando eu ia perguntar se a mãe ou o pai tinha conversado com ele sobre o assunto, olha, eu não consigo falar sobre esse assunto. É uma dificuldade que eu tenho. Então, a gente precisa preparar essas crianças e futuros adolescentes e adultos, né, para realmente a vida, porque não é fácil, né? Nossa vida é difícil. E aí eu pergunto, o que impede os pais a ajudar os seus filhos a desenvolver a sexualidade? Vocês viram que é um tema muito importante, que envolve muitas coisas, né? O dia a dia, envolve o que é ser autista, e a gente sabe que os pais têm essa dificuldade. E muitas delas eu mencionei. Alguém gostaria de falar alguma coisa, responder algo, escrever no chat? Se quiser falar, gente, pode falar. O que vocês acham que dificulta ter essa conversa com seus filhos? Se algum pai ou mãe quiser falar, tá aberto. Tatiane, eu acho que é muito nessa questão que você vem falando, a questão do tabu, do receio, do medo, do modo que fomos criados, que estamos criando os nossos filhos também, entendeu? E isso é uma coisa forte, o sexo, a sexualidade é uma coisa assim que fica muito, opa, não fala nisso não. Então, como é que para conversar com um adulto já é mais complicado, como é que eu vou falar isso com uma criança? Entendeu? Eu acho que isso vem muito de tempos imemoriais, eu vou falar uma coisa aqui,
talvez eu seja meio crucificada, mas essa questão da moral religiosa, entendeu? Que incute no medo, no pecado, nessa coisa toda, então isso é muito pesado para se falar. E hoje, ainda em 2023, existe esse. Opa, peraí. Sim, com certeza. Eu, pelo menos, essa é a minha opinião. A Ana Carolina comentou, acho que tem muito a ver com a forma como fui criada, tenho muita dificuldade de falar sobre isso. Então, a gente já vê que é uma coisa nossa, enquanto criação, enquanto sociedade, né? Tudo isso, enquanto religião também, isso influencia em quem somos nós. Só que, aqui a Larissa comentou, né? Os dogmas religiosos atrapalham sim. Então, a gente precisa entender que nós, os neurotípicos, né? Podemos dizer assim que a gente consegue ler as regras sociais que os autistas eles não conseguem. Então, a gente precisa ensinar essa criança. Se ela não consegue entender um comentário de duplo sentido, né? A pessoa faz um comentário, ela acha que é uma coisa, na verdade a pessoa está usando com uma má intencionalidade, podemos dizer assim, ele está em risco, ele está vulnerável a passar por isso. E aqui a gente viu casos, né, comentários aqui de pessoas que passaram por abusos sexuais. Porque na minha casa ninguém nunca conversou comigo sobre sexo. Não, a gente não conversa. Minha mãe nunca falou isso para mim. Gente, eu sou enfermeira e quando eu ia lá eu sou daí perto de São João del Rei, quando eu ia lá para a roça, as minhas primas tudo me perguntando, Tati, esse método contraceptivo e essa coisa, e a minha mãe do lado. Eu começava a dar instrução para as meninas, a minha mãe, já perdeu o respeito, né? Falava desse jeito para mim. Falei, mãe, eu sou uma profissional, vou me tornar uma profissional, eu preciso saber orientar as pessoas. As pessoas vão chegar até mim e eu preciso orientar elas. Então, a gente vê essas coisas mesmo de questões culturais, questões religiosas, e é bem complicado que influencia a forma que a gente vivencia a sexualidade, né? E aqui a Ana Carolina fala, confesso que quando meus alunos perguntam, eu arrumo um jeito de sair fora. Hoje em dia, ser professor é tão complicado que dá até medo de entrar nessas temáticas. A Larissa comenta, deveria ser algo a ser discutido com naturalidade. Com certeza. E a gente é criado para não falar sobre isso, né? Ninguém fala disso perto do meu pai, perto da minha mãe, não pode. Porque a gente tem esses mitos e crenças sobre a sexualidade, principalmente a sexualidade de autistas ou de uma pessoa com deficiência. Primeira delas é que são assexuados, ou seja, a pessoa não tem vontade, ela não tem desejo, ela não gosta de ninguém, né? Porque tem essa cultura de falar que os autistas, eles não são empáticos, né? Que eles não têm sentimento nenhum. Então, a gente tem essa crença, esse estigma na nossa sociedade. Também não deve despertar o interesse sexual, porque se eu falar para ele, ele vai querer vir em cima de mim. Ele vai querer, né, ter uma relação comigo, ele vai querer abusar de mim. Ou as meninas autistas não têm interesses sexuais. Muitas vezes a gente vê os próprios pais, a gente vê as mães, né, falando, porque a minha criança vai ser sempre o meu bebê, é o meu anjo. Então, a gente não pode também infantilizar essas pessoas. Elas vão crescer, essas crianças, elas vão crescer, elas vão se tornar adultos. E se a gente conseguir que eles sejam independentes, é a melhor coisa para eles. Ou então que a educação sexual acelera o comportamento sexual. Então, a gente viu que a educação sexual, ela educa, ela ensina para a vida, da melhor maneira possível para que a pessoa possa viver a sexualidade dela de uma boa maneira. Então, se eu não falar com meu filho, ele vai buscar em outro lugar. Ele vai aprender com a amiga, ele vai buscar na internet. Uma hora vai chegar para ele. Esses dias eu conversei com uma mãe, ela estava desesperada, porque assim, ela nunca tinha falado com o filho dela sobre essas questões, e um coleguinha da escola mandou no celular dele um vídeo de 2 mulheres fazendo sexo oral. Imagina o impacto para uma criança de 10 anos.
E ela tá assim, Tati, eu não sei, porque ele vem conversar comigo e ele fala que ele não consegue tirar aquela imagem da cabeça. Sabe, a mãe estava desesperada porque ela não sabia o que fazer. E ela estava muito brava com um menino que tinha mandado esse vídeo, sabe? Ela falou que o menino, ele não estava conseguindo dormir de noite, que ele falava que todas as vezes que ele fechava o olho, ele via aquela imagem, que ele queria ficar no banheiro das meninas, vendo as meninas. Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso, porque isso também vai prejudicar a criança. Além disso, o que impede os pais a falarem sobre isso, né? Falta de informação confiável. Então, se a gente colocar no Google, vai aparecer 1001 coisas sobre sexualidade. Só que nem tudo que está na internet é algo que a gente deva usar. Então, às vezes, a gente não tem esse tipo de informação que é confiável. O medo. Eu não vou falar sobre isso, ninguém nunca me falou. Tenho medo, nem sei como começa esse assunto. Ou não se sentem capazes ou preparados, que isso vem da nossa própria criação. Então, minha mãe nunca falou para mim, né? Eu, na escola, exigia desses assuntos. Eu aprendi com as minhas amigas, né? Então, a gente começa a usar esse tipo e não fala para as nossas crianças. Às vezes, a criança ela é não verbal. O meu filho, ele é não verbal, ele não precisa saber dessas coisas. Né? Não precisa saber. Às vezes, as mães acham mais complicado as crianças verbais, porque elas perguntam. Então, se ele vai me perguntar, como que eu vou responder? Se ele me perguntar, mãe, de onde que eu saí? De onde que eu vim? Como é que faz para ter um bebê? E aí, como que a gente responde esse tipo de pergunta, né? Outra coisa é a falta de apoio de profissionais capacitados. A gente não tem profissionais. A gente não tem. Até os próprios profissionais têm medo de falar do assunto. Tem medo. A gente, na enfermagem, que a gente trabalha com as questões, né, sexuais, por exemplo, a gente vê que existe isso, por exemplo, um banho no leito. Eu preciso dar banho no paciente e eu preciso lavar os genitais dele. E muitas vezes a gente tem vergonha disso. Por quê? A forma como eu fui criada. Então, a gente precisa pensar sobre isso e que tomara que tenham muito mais profissionais capacitados, que a gente possa continuar trabalhando sobre esse assunto, né? Que é bem difícil de ser trabalhado. É uma questão que envolve muito o cultural mesmo, da forma como a gente é, da forma como a gente foi criado. Além disso, foi lá para o final, gente, peraí. Um pouquinho. Aqui. Acho que é esse aqui. Então, aqui eu trago algumas formas que a gente pode utilizar para estar falando com as nossas crianças, né? Por exemplo, dos 2 aos 9 anos, a gente já pode começar a falar sobre a diferença entre meninas e meninos, né? Quais são as partes do corpo e sempre enfatizar quais são as partes privadas. E outra coisa, não usa outras palavras, não fala que é periquita, não fala que é pistolinha, piu-piu, fala o nome mesmo, você tem pênis, essa aqui é a sua vagina, sua vulva, você tem seio, porque eles não vão entender. Você fala que ele tem um periquito e de repente passa um periquito voando ali. A criança não vai entender, ela vai ficar confusa. Então, é muito importante a gente utilizar os nomes corretos das partes íntimas do corpo. Então, nessa fase também a gente pode falar de como nascem as crianças. Eu acredito que muitas mães aí devem já ter tido alguma pergunta desse tipo, né? Mãe, como que eu nasci? Ou de onde que eu vim? Então, a gente precisa encontrar uma forma de explicar. E é muito importante, gente, quando acontecer isso, que você pergunte para ele. Mas o que você acha? Você pensa? Você acha que é? Porque às vezes a gente vai dar uma informação que para ele estava pensando que era outra coisa totalmente diferente. Então, a partir do momento que você joga para ele, pergunta o que você acha? E aí você vai conseguir responder melhor de acordo
com aquela compreensão que ele tem do assunto. As questões dos lugares e condutas, né? Lugares e condutas públicas e privadas. Então, nessa fase, as crianças começam a descobrir o seu próprio corpo. Então, ele começa a ver que se tocar o pênis, ele sente alguma coisa. Então, às vezes as crianças vão estar lá no shopping e vai começar a se tocar. Começar a explicar para ele, olha, não, isso é normal, você pode fazer, tudo bem, mas isso daqui a gente vai fazer, você vai fazer lá no seu quarto, com a porta fechada, é uma coisa que ninguém pode ver, é só você e você, ninguém pode ver. Ou lá no banheiro, então a gente precisa começar a falar sobre isso. Olha, quando tem muita gente, a gente não pode fazer isso. Então, no shopping, quando estiver na casa de um amigo, começar no parquinho, então a gente pode utilizar uma história social e mostrar para ele, olha, no parquinho, o que eu posso fazer? Ah, eu tenho lá o desenho, eu posso correr, eu posso brincar, eu posso pular. O que eu não posso fazer? Ah, eu não posso arrancar as plantinhas, eu não posso me masturbar. Então, mostrar para ele a diferença de um lugar para o outro. Além disso, de reconhecer e dizer não antes contatos incorretos e da masturbação, que foi o que eu falei. Então, essa também de dizer não é que eu estou falando desde o princípio. Então, desde pequenininho, à medida que você vai ensinando ele a tomar banho, já vai falando, olha, ninguém pode fazer isso com você, ninguém pode tocar você. Né? Se você sentir que alguém te tocou de alguma forma que você se sente com medo, envergonhado, ou que fala para você não contar para ninguém, você sai correndo, você grita, você procura ajuda. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso. Dos 10 aos 14 anos, né? Ou até antes, vai depender também das meninas, por exemplo, da questão da menstruação e outras transformações típicas da puberdade. Então, aqui, às vezes, quando começa a pele ficar mais oleosa, elas não vão entender, né? Por causa das questões hormonais, vai ter a sensibilidade. Então, a gente precisa mostrar, olha, agora você tá, né, desse tamanho aqui, mostrar um desenho, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Você tá assim, mas você vai crescer, olha, vai crescer o seu seio, né? Você vai começar a sua pele ficar um pouco mais oleosa, vai começar a sair espinhas, porque para a gente isso é normal, mas para eles isso é normal, uma transformação no corpo que influencia na vida deles por causa da condição, por causa dessas características que tem a condição. Além disso, dos sentimentos e emoções relacionados com o desejo. Então, isso que a Fran citou, esse exemplo é muito importante, porque eu preciso explicar para ele que para ter sexo vai envolver um monte de coisa, não é simplesmente eu chegar lá, pegar a menina e ter né, fazer uma relação sexual, não é só isso. Eu preciso explicar que preciso ter um sentimento, eu preciso gostar dessa pessoa, qual que é a emoção que eu posso sentir naquele momento, né? Coisa bem difícil de fazer, mas a gente precisa começar a pensar sobre isso. Né? O que significa criar e manter uma relação, como que eu mantenho essa relação, incluso essas relações interpessoais, né? Além das diferenças entre o sexo e o amor, que foi o que eu falei anteriormente, e as infecções de transmissão sexual e das formas de preveni-las, e a de baixo é das responsabilidades que implica ter uma relação sexual. Né? Essa daí já começa a partir dos 15 anos. Mas também, como eu mencionei, sempre observar a fase de desenvolvimento que essa criança está. Porque às vezes tem um menino de 15 anos, mas ele nunca pensou em uma relação sexual. E tá tudo bem. Então, ir de acordo com aquela criança, né? Com o que ela está no momento desenvolvendo. Você vai passar. Então, eu trago aqui algumas dicas que a gente pode utilizar para poder, se alguma criança perguntar, ou se você quiser já começar a ter esse assunto que é bem importante. Então, sempre escutar essas perguntas como normal. Então, se a pessoa perguntar, se a criança perguntar para você, de onde vêm os bebês? É a mesma coisa se ela estivesse perguntando, o que a gente vai comer hoje? É uma coisa normal, como qualquer coisa. Responder às curiosidades. Então, se ele te perguntar,
Você precisa responder. E sempre pergunta para ele o que ele entende sobre aquilo, o que ele pensa, para a gente poder compreender o nível de compreensão que essa criança está tendo sobre aquele assunto. Não colocar barreiras nas respostas e sempre responder com a verdade. Gente, não minta, não fala que os bebês vêm da cegonha ou vêm lá da alface. Sempre responder com a verdade. Usar uma linguagem fácil, com indicação clara e por passo. Além de poder, como a gente sabe que os autistas são, né, bem visuais, e aqueles autistas que têm escassa ou nula comunicação verbal, a gente pode utilizar fotos, desenhos simples e, sobretudo, situações do cotidiano mesmo. Então, se ele te fizer uma pergunta, viu, duas pessoas se beijando, 2 homens se beijando, por exemplo. E aí você pode trazer um exemplo para ele de um familiar, um conhecido, um amigo, alguém que essa criança conhece. Para poder explicar, olha, fulano também, você não conhece? Então, e aí começar a explicar para ele sobre aquele assunto. Ou então, viu 2 pessoas caminhando na rua, se beijando, vai perguntar, olha, esse é um casal. Então, usa essas situações para facilitar. Ou então, algo que está vendo na TV mesmo, né? Alguma coisa, algum filme, e se a criança usar aquele momento ali, então aproveita aquele momento que ela está perguntando e já para ajudar ela, para poder sanar essas dúvidas, porque são muito importantes. E aqui eu trago outras diquinhas, né, bem importantes. Eu já falei muitas vezes. Ensinar as partes do corpo, ensinar quais são os genitais com seus nomes corretos e explicar de forma simples as suas funções. Então, sempre falar sobre isso, eu vou ficar frisando nisso, gente, porque é uma coisa muito importante. Reforçar que os genitais são as partes privadas, mas o que é a parte privada? É aquela parte que a gente sempre está coberto, né? A gente sempre tem alguma coisa tampando os nossos genitais. Ensine as mudanças no corpo de criança, adulto e as diferenças entre homem e mulher. Ensine as mudanças que ocorrem na puberdade. Dê espaço para ensinar sobre higiene, como, por exemplo, no banho diário. Então, explicar para ele por que é importante tomar banho. Porque tem criança que não gosta de tomar banho todo dia. Ou tem adolescentes que não gostam do desodorante. Às vezes a mãe não entende, ó, às vezes ele está incomodado com aquele barulho que sai, ou até com a sensação. Então, às vezes, trocar o desodorante, né? Ver qual que é a sensibilidade que ele está sentindo ali. O corte de unhas também, que eles têm sensibilidade. Então, explicar para eles a importância. A higiene durante a menstruação para as meninas, a depilação. Então, essas coisas que são coisas assim, você fala, Tati, mas é coisa básica, é coisa que a gente faz sem pensar. Mas a gente precisa falar para eles. A gente precisa entender eles. A gente precisa mostrar para eles que isso é importante fazer, porque é o próprio cuidado com o corpo, é a própria higiene do corpo, e isso faz parte da sexualidade. E também, como eu mencionei, ensine com exemplo, é útil. O aprender fazendo, a gente pode usar cartas de sequência, imagens, vídeos, inclusive trazer exemplos de pessoas próximas para poder facilitar essa compreensão. E agora, gente, eu trago aqui para vocês alguns exemplos de meio de comunicação, eu trago aqui algumas rotinas visuais e também histórias sociais para a gente poder trabalhar essas questões que são bem importantes. E a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é a prevenção do abuso sexual. Então, a gente viu na mídia essa semana essa imagem, né, do Dalai Lama, que foi muito chocante. Então, um conselho que eu dou para vocês: não deem beijo na boca dos seus filhos. Não deem beijo, por quê? Porque eles não vão saber diferenciar em quem que eles podem beijar na boca, né? Tem uma história de uma menina que ela beijava, né, se despedia da mãe e do pai e eles se beijavam na boca. Que ela tinha uma relação de carinho, de amizade, de amor mesmo, de afeto com os pais. E aí ela tinha uma professora que ela gostava muito, tinha essa relação igual. E essa menina chegou na escola, né, pediu para a professora abraçar, que ela queria beijar. A professora agachou e deu o rosto para ela. Só que ela virou e beijou na boca da professora.
Então, ela não entendia o porquê que não podia beijar na boca da professora e podia beijar na boca da mãe, que ela também gostava da professora igual ela gostava da mãe. Então, a gente precisa entender sobre isso. E se a criança não quiser cumprimentar, não obrigue a criança a cumprimentar. Se ela não quiser dar um abraço, dar um beijo, não é não. Não obrigue ela a fazer isso. Respeita ela ou ensina ela com o tempo dela. Às vezes, ó, joga um beijinho, dá um tchau, da forma que ela achar mais importante. Então, a nossa boca, ela também é considerada importante, é também considerada, né, a parte íntima, que não é, ninguém pode beijar na nossa boca, a não ser que a gente deixe. A não ser que seja, né, uma pessoa que está ali com a gente, que seja nosso namorado, nosso marido, né? Sempre pensar nesse jeito. Então, aqui eu trago as partes do corpo, mostrar para ela, né, a boca, a mama, né, o saco, o pênis, a vagina, vulva, o bumbum, tudo isso são partes íntimas. E que as partes íntimas estão cobertas com roupa. Então, olha aqui, eu tenho as roupas, né? Tem a roupa interior e eu tenho essas roupas que cobrem as minhas partes íntimas, que protegem a minha parte íntima. É muito importante isso. Aqui, por exemplo, né? Quem pode ver ou tocar minhas partes do corpo? Então, vai ser eu, né? Os meus pais, por exemplo, para me ajudar a lavar e a vestir. Então, aqui a gente mostra, né? Tem essa rotina visual. Além disso, né? A gente pode também pedir as pessoas que me ajudam e ensinam em atividades de higiene. E aí, se ele achar que ele pode falar, dizer não para essa pessoa que ele não quer mais, ele tem esse direito de falar, mesmo sendo alguém de confiança, mesmo sendo um professor, mesmo sendo alguém que está cuidando, mesmo sendo um parente, mesmo sendo qualquer pessoa. A partir do momento que ele dizer não, essa pessoa ela precisa parar, porque está incomodando. Inclusive profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, né? Eles podem tocar, mas se ela disser para não tocar, é necessário respeitar, é preciso respeitar, se te incomodar. Então, a gente precisa deixar isso claro para ele. E quem não pode ver minhas partes íntimas? Né? A minha família. Então, eu não posso ficar mostrando para qualquer pessoa. Então, eu já falei que só o meu pai e a minha mãe, isso quando eu precisar fazer alguma necessidade. Mas o meu tio não precisa ficar tirando a roupa para o meu tio, para o meu avô. Não pode. Pessoas desconhecidas também não pode tocar no meu corpo. Ou também amigos, né? Pessoas lá da escola ou qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso e ensinar para eles quem pode e quem não pode. E além disso, se eu tiver em perigo, né? Se alguém tocar numa parte íntima do meu corpo sem autorização, eu estou em perigo. Então, se foi lá, tocou, tá em perigo. O que que eu tenho que fazer se eu estiver em perigo? Então, aqui tanto tocar, e aqui eu trago um outro exemplo, que é, por exemplo, de tirar foto. A gente tem exemplo, por exemplo, no computador também, às vezes, né, tá tendo uma conversa ali no computador, a outra pessoa lá pede para tirar a roupa. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E o que que eu faço? Eu preciso gritar, eu preciso chamar ajuda, eu preciso correr. Então, isso a gente precisa ensinar para as nossas crianças, que se elas estiverem em perigo, elas precisam correr e ter alguém. E principalmente se a pessoa falar, olha, não conte nada para ninguém. Eu vou fazer isso, mas você fica quietinho, viu? Você falar para sua mãe, depois você vai ver comigo. Então, a gente precisa mostrar para eles que eles precisam contar sobre isso, que é importante eles falarem, que isso está colocando a vida deles em risco. E, além disso, eu trago algumas outras, de maneira geral, por exemplo, aqui para falar sobre a questão do corpo, né? Quando o corpo vai mudar conforme a fase, né? Sai de criança para a adolescência. Aqui as condutas de público e privado, né? Aqui a mesma coisa, de tomar banho, então a gente pode utilizar isso, né? Como que eu faço a minha higiene pessoal, para mim ir no banheiro, para eu poder escovar meus dentes, porque tudo isso faz parte, né? Do nosso corpo, da nossa educação sexual, e isso são coisas que são necessárias para o dia a dia, então a gente pode utilizar
essas sequências visuais. E aqui também tem mais algumas, por exemplo, para tomar banho, outro de tomar banho, de trocar o absorvente, qual que é o passo a passo. E aqui a gente pode utilizar também uma escalinha de dor, né, para cólica menstrual, às vezes não tem a linguagem verbal, não consegue se expressar, então a gente pode utilizar essa escalinha de dor para ver, né, se a gente entra com algum medicamento para cólica, por exemplo. E aqui eu trago a indicação desse livro para vocês, que é Pipo e Fifi, ensinando proteção contra a violência sexual para criança. Então, esse livro aqui é bem bacaninha para poder, né, mostrar para as crianças a importância da educação sexual. E, por fim, eu convido vocês para pesquisa, quem tiver interesse, né? Meu projeto é sobre comunicação, sexualidade entre pais e filhos com com autismo, né? E aqui a minha intenção é conhecer essas experiências, né, dos pais, das mães, para quê? Para que futuramente a gente consiga ter intervenções, ver quais são essas necessidades dos pais, o que a gente pode fazer enquanto academia para poder estar ajudando essas famílias, essas crianças, né, esses pais, o que eu posso fazer para poder diminuir essas crenças, esses mitos, te ajudar a se comunicar melhor com seus filhos, né, sobre esse assunto. Então, quem tiver interesse, podem me procurar para participar. E seria tudo da minha parte, gente. Muito obrigada, agradeço a atenção. Aqui tem os meus contatos. E é isso. Nós aqui agradecemos, Tati. Foi muito interessante. E essa questão de discutir os tabus, os medos, os preconceitos, a gente tem que fazer todo dia, toda hora, principalmente nessa questão da sexualidade. Eu vou passar para a Dani, para ela dar uma olhada nos comentários e nas perguntas, tá bom, Dani? Bom. Só um minutinho. Se alguém quiser perguntar, a gente também pode abrir o microfone aí. Fazer algum comentário. A Denise colocou um comentário aqui, né? O mundo é machista. Os profissionais da polícia, na maioria, são homens que não aceitam o BO e não o fazem. A Larissa Matos colocou, excelente colocação, Franci. Infelizmente, também passei por abuso. Sou mais fechada e tenho trauma de homem. O Bruno colocou, Bruno, demorei a ter relação, foi aos 21 anos. E eu nunca me senti confortável com esse tema. A Ana Carolina colocou, acho que tem muito a ver com a forma como fui criada. Tenho muita dificuldade para poder falar isso. A Larissa colocou, concordo que os estigmas religiosos atrapalham. Sim. Associação para autismo. Na minha casa, ninguém nunca conversou comigo sobre sexo. Na minha também não. Ana Carolina, e confesso que quando meus alunos perguntam, eu arrumo um jeito de sair fora. Hoje em dia, ser professor está complicado, e dá até medo de entrar nessas temáticas, é verdade. Uhum. Larissa, deveria ser algo a ser discutido com naturalidade. A Márcia, depois que já aconteceu o abuso, o que ajudar a superar, né? Já aconteceu, né? Muito Denise difícil. falou, acho que a escola tem que instruir os pais a fecharem a porta do quarto, que as crianças estão vendo. Ana Carolina, e contam na hora da rodinha para os colegas na creche. As crianças contam tudo. A Carmen fez uma pergunta. Como trabalhar a sexualidade na creche? Às vezes, algumas crianças esfregam os genitais antes dos 2 anos. Pode acontecer essa descoberta? E aí? Pode, sim, realmente. Então, como eu mencionei, sempre, né, ir de acordo com aquela fase da criança mesmo. Então, se a criança começar a se tocar e a se sentir alguma coisa, a gente já precisa começar a falar para ela. Mesmo que seja um bebê de 2 anos, né, 2 anos e meio, vamos poder assim, 3 anos já, não, bebê de 2 anos já fala, né, geralmente.
Então, a gente já pode começar a mostrar para ele, olha, aqui não pode colocar a mão. Sempre explicar da melhor forma possível e de acordo com a linguagem, né, para aquela criança. Então, aqui eu não posso colocar a mão, tá vendo? Tá todos os seus amiguinhos aqui. Não pode colocar a mão aqui na frente, não pode tirar para fora. Eu não posso fazer xixi no meio de todo mundo. E mostrar para a criança qual que é a forma correta. Então, você falou que não, né? Se for uma criança autista, e mesmo que não for, utilize esses apoios visuais. Esses apoios visuais são muito importantes para que ele entenda. Então, mostra o desenho, aqui pode, aqui não pode. E leva ele, olha, aqui no banheiro você vai fazer o xixi, né? E aí, se caso estiver acontecendo muito isso, conversar com os pais, porque provavelmente isso também está acontecendo dentro de casa. E a criança, ela fica muito mais tempo com os pais do que na escola. Então, a educação, essa primeira educação, o ideal é que venha dos pais. E isso muitas vezes não acontece. Deixa para a escola, né? Deixa, vou deixar e chegar lá na escola, o professor resolve, né? Quando chegar lá começar a estudar o corpo humano, o professor resolve. Isso não é o correto. Então, acho muito importante que os pais tenham essa conscientização de começar a trabalhar dentro de casa, porque o professor sozinho, ele não vai dar conta. Então, por que lá em casa eu posso fazer, mas aqui na escola eu não posso fazer? Sendo que lá em casa eu também tenho mais pessoas vendo. Então, é o professor chegar, olha, pai, olha, mãe, está acontecendo isso e isso, eu estou agindo dessa forma e eu preciso que vocês também me ajudem, né, para que tudo dê certo e essa criança entenda, porque num lugar pode, no outro lugar não pode, ele vai ficar confuso. Então, tem que existir essa comunicação que a gente, né, está falando aí o congresso inteiro, o evento inteiro, entre a família, entre a escola, entre profissionais, né, para que a gente consiga que essa criança, esse adolescente, né, viva da melhor maneira possível. Exatamente. Aí a Ana Carolina está terminando aqui, ela colocou assim, aí o professor sou eu e fujo. Isso. Carol, você precisa ajudar essas crianças, não fugir, tá bom? Vamos lá, agora já aprendeu um pouquinho hoje, não já? Eu acho que agora você não vai fazer isso mais, não. Você viu a importância que é falar sobre isso. Nas A gente nossas vai mãos tentar enquanto não fugir profissionais. mais. A gente vai tentar não fugir dos assuntos. Tem mais alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, gente? Tatiane, agradeço mais uma vez demais a sua presença. Sempre muito bom a gente conversar, debater. Todas as vezes que a gente encontra é muito legal. Muito, muito obrigada mesmo. Tá bom?